Abra sua Bíblia comigo, Ruth, capítulo de número 1, o versículo de número 19, que diz: Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando ela em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Versículo 20. Porém, ela lhe disse: Não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Versículo 21. E cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarei Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito muito mal. Vocês viram, na leitura que nós acabamos de ler, vamos estar falando hoje de Noemi. O tema é Noemi, quando Deus age, quando Deus trabalha em meio às amarguras das nossas vidas. Eu tenho um grande presente para você no final desta live. Preciso que você fique comigo até o final. Se você puder compartilhar, se inscrever no canal, vai estar abençoando. Se você puder compartilhar com outras pessoas, faça isso. Você vai estar abençoando uma vida para ouvir esta palavra, que talvez precise justamente ouvir esta palavra. Eu fiz um desafio com vocês, do livro de Ruth, até o final. E se Deus não mudar a sua vida dentro desse livro, eu paro de pregar a palavra de Deus. Esse é o desafio que eu fiz com vocês. A pergunta é, vocês topam este desafio? Amém? Então vamos para a introdução hoje em nome de Jesus, porque é muito forte. Noemi diz no versículo 19 o seguinte. No versículo 19 Noemi fala, assim pois, no versículo 19 o escritor, ele diz o seguinte: Pois foram ambas até chegarem a Belém. Nós vimos no relato anterior, na aula de 80 quilômetros de Belém, de Moabe a Belém, onde o que aconteceu com Orfa e Ruth. Nós sabemos que Orfa volta e nós sabemos que Ruth segue com Noemi. Não iremos falar exclusivamente de Ruth hoje, da saída de Ruth, porque deixaremos para uma próxima oportunidade. Hoje nosso tema exclusivamente é Noemi. E eu já queria te chamar a atenção, porque o texto diz aí no versículo 9 que foram as duas. Número 2, chegaram a Belém. Número 3, diz aí, e entraram em Belém. Quando elas entram na cidade, ou na porta da cidade de Belém, ainda no versículo 19, número 4, diz o seguinte: toda cidade, veja que o texto está dizendo toda a cidade. Ela não está dizendo uma família, não está dizendo um grupinho, algumas pessoas, está dizendo aí, toda a cidade. O que é que aconteceu quando elas chegaram? Número 5, se comoveu. Houve um alvoroço sobre toda a cidade, na porta da cidade. E as mulheres, como é que eu sei que são as mulheres? Porque no versículo de número 22, diz aí que chegaram no princípio da colheita da cevada. Os homens estavam no campo trabalhando atrás da cevada, colhendo a cevada. Então quem estavam aí eram as mulheres. E quando as mulheres olham, que vê outro semblante, outra pessoa totalmente diferente que havia saído há 10 anos atrás, as mulheres estão olhando e estão dizendo: não é esta Noemi? Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque a teologia dos hebreus é diferente da teologia cristã dos dias atuais. Porque é comum, se acontecer algo negativo sobre a sua vida, você atribuir este ato amargo, que é Satanás que está trabalhando sobre a sua vida. No Antigo Testamento, que por mais que houvesse uma opressão maligna, por mais que houvesse uma obra das trevas, por mais que houvesse uma obra de Satanás, os hebreus nunca, na plenitude, atribuíam, de acordo com o seu conhecimento, acerca de algo amargo que ocorria sobre a sua vida, a Satanás. Se você ler aí, em Ruth capítulo 1, versículo 13, a parte final do versículo 13, ela diz o seguinte: mais amargo é para mim do que para vós, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi está dizendo: o Senhor Todo-Poderoso tem me castigado, o Senhor Todo-Poderoso tem me afligido, o Senhor Todo-Poderoso tem se levantado contra mim. Então é importante você entender isso, que dentro da visão da mente de um judeu,
tudo que ocorria na vida dele, que fosse bom ou que fosse mal, eles entendiam que era uma intervenção divina direta. E até um certo ponto eles estão certos, porque a Bíblia diz que até o reino das trevas tem que se submeter ao reino de Deus. Quando a gente lê lá no livro do profeta Joel, quando fala das pragas do gafanhoto que foi enviado, os 4 ministérios, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, a gente sabe que ali é um ministério das trevas, mas que foi enviado por Deus. Então é muito importante a gente entender isso, para que a gente engaje essa marcha aí e para que nós conseguimos avançar. Então, vocês entenderam que aí ela está claramente dentro do contexto dizendo que tudo o que estava acontecendo na vida dela foi Deus que está por trás de tudo isso. Deus está nos bastidores da amargura que está sobre a vida de Noemi. Agora, eu preciso te chamar a atenção no versículo de número 21. Porque quando as mulheres dizem que esta Noemi, olha o que Noemi diz: cheia a partir. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que Elimeleque não era qualquer um, que levou bois, animais. A questão não era o dinheiro. O texto diz lá em Belém que a falta ocorreu foi de pão. E ele foi para Moabe atrás de pão, comprar pão. E a gente sabe que toda vez que a gente corre atrás do pão, a gente volta pior. Porque Deus não nos chamou para correr atrás do pão. A Bíblia diz que aquele que pede pão, Deus dará o pão nosso de cada dia. Não precisa você sair no desesperado de um lado para o outro correndo atrás do pão. Porque se você passar a correr atrás do pão, o seu estado vai se tornar pior, como falamos em aulas anteriores. Agora, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Ela diz o seguinte, que quando ela saiu de Belém, ela saiu cheia, saiu farta. Mas agora ela está voltando com a Moabita, e ela diz o seguinte: porém, vazia o Senhor, olha o que ela está dizendo aí, me fez voltar. Eu preciso chamar a sua atenção mais uma vez, porque o verbo aí, esse verbo voltar, ele aparece 12 vezes no capítulo 1. É o verbo shuv. O verbo shuv no hebraico quer dizer voltar. E no capítulo 1, exclusivamente no capítulo 1 de Ruth, ele aparece 12 vezes em todo o capítulo 1. Aí você diz coincidência? Na Bíblia não tem coincidência. Veja que ele está dividido em seis vezes e de 2 grupos. Um grupo se referindo a Moabe e outro grupo se referindo a Belém. Falando de Moabe, no versículo 8 diz o seguinte, no final do versículo diz Noemi, as suas noras, voltai. Voltai para onde? Então o verbo aqui é shuv, voltai para Moabe. No versículo de número 11, porém diz Noemi, voltai para onde? Para Moab, mais uma vez o verbo shuv. No versículo 12, disse Noemi, voltai. E no versículo 14, diz que Orfa voltou, mais uma vez o verbo shuv. E no versículo 15 aparece 2 vezes aí, e voltou. Por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta mais uma vez aí. Então ele aparece aí o verbo shuv 6 vezes no capítulo 1, se referindo a Moab. O número 6, como a gente vimos em aula anterior, se refere ao número do homem. Agora, essas 6 vezes aqui, do verbo voltar, lembra que nós falamos na aula anterior que Noemi disse 3 vezes para Ruth e Orfa voltar. Agora, e elas têm 3 respostas dizendo o seguinte. Noemi falou o seguinte aí, no versículo 8, voltai. No versículo 11, Noemi diz voltai. Mais uma vez ela repete voltai. E o escritor diz que no versículo 14 que ela voltou. No versículo 15 que voltou. E mais uma vez, ainda no finalzinho do versículo 15, que voltou. Que era para Ruth também voltar. Então esse verbo ele aparece com frequência
no capítulo 1, dando uma ideia de conversão. Agora, nós precisamos entender também que aparece 6 vezes o verbo chuve, pedindo também acerca da redenção de Noemi. Se a gente ler aí o versículo 6, no meio do versículo 6, diz e voltou. Se a gente ler o versículo de número 7, no finalzinho, diz que saíram a caminho de Moab para voltar a Judá. Se a gente ler agora o versículo 10, as mulheres dizem o seguinte: certamente voltaremos. Então está se referindo a Belém. E no versículo de número 21, diz assim: cheia parti, porém o Senhor me fez voltar, ou tornar, que aparece mais uma vez. E no versículo de número 22 diz: e assim Noemi voltou. E lá embaixo, ainda no finalzinho do 22, pela 6ª vez, diz que veio dos campos, ou voltou dos campos de Moab. Então o verbo chuve, eu estou perdendo esse tempo para mostrar isso aqui para vocês. E você anota isso, cara, em nome de Jesus. Não perca isso por nada. Porque aparece 12 vezes. E essas 12 vezes fala da plenitude quando Deus está trabalhando acerca de algo. É algo que em meio à calamidade, é algo que em meio à destruição, louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que lá no Apocalipse nós temos um período de 7 anos da grande tribulação. Mas a Bíblia diz que Deus comprou, separou como primícias, louvado seja o nome do Senhor, 12.000 de cada tribo, louvado seja o nome do Senhor, 144.000, que é o número da totalidade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e preservou. Esses foram selados, esses o maligno não tocou, estes Deus selou eles, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui é um exemplo claro que Deus não estava contra Noemi. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações que ocorreram sobre a vida de Noemi, em meio às perseguições que ela sofreu, em meio às amarguras que veio sobre a sua vida. Ela diz o seguinte: o Senhor me fez voltar. Mesmo ela dizendo que Deus trouxe a amargura para ela, mesmo ela dizendo que o Senhor se voltou contra ela, que o Todo-Poderoso fez ela sair cheia, mas ela fez ela voltar de mãos vazias. Presta atenção que ela está dizendo: mesmo assim, eu estou voltando sem nada, mas quem está me trazendo é o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo você andando por caminhos contrários, andando numa vida amarga, distante de Deus, e talvez você encontre uma voz dizendo assim: volta, volta. Esta voz é Deus te trazendo, louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que esse verbo chuve aqui é muito importante. O escritor gasta tempo prescrevendo 12 vezes, porque fala de conversão, mudança de mentalidade. Quando a gente fala de Noemi, eu não estou aqui para criticar Noemi, porque Noemi ela reflete muito com as realidades que vivemos nos dias atuais. Quantas pessoas que estão angustiadas, porque veja bem que Noemi, louvado seja o nome do Senhor, ela não era uma pessoa ruim, até porque ela diz o seguinte no versículo 12: voltai minhas filhas. Veja o carinho que Noemi tinha por suas noras. Ela tinha um amor tão grande pelas suas noras, que chega ao ponto de chamar de filhas. Veja que mesmo Noemi, descrevendo a gravidade que estava acontecendo, e que não tinha nenhuma possibilidade, que não haveria nenhuma chance dela dar um filho para que essas duas viessem se casar, o texto diz que elas abraçam, que elas choram com Noemi, que elas beijam Noemi, porque amavam Noemi. Noemi era uma sogra querida. Veja que quando Noemi chega na cidade, as mulheres dizem: não é esta Noemi? Não é esta Noemi? Veja, 10 anos depois, diz que há uma comoção por Noemi. Então, o que eu quero que você entenda é que o nome Noemi quer dizer agradável. É uma pessoa que agia com benevolência. Era uma pessoa bondosa. Era uma pessoa afetuosa com outras pessoas. Os judeus dizem que Noemi ajudava os pobres, que Noemi fazia caridade, fazia se destacar com os pobres. Era uma pessoa querida dentro de Belém, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você é que Noemi não era uma pessoa ditadora, não era uma pessoa ruim, era uma pessoa amável, era uma pessoa que tinha um coração, no bom português, um coração de ouro, um coração que se abria para qualquer um.
Agora, o que Noemi está dizendo, o que está acontecendo sobre a sua vida, ela deixa bem claro aí no versículo 13, que, olha só o que ela diz, mas amargo é para mim, mas porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Noemi está dizendo que tudo que está acontecendo na vida dela não tem nada a ver com os terceiros. Ela está colocando aqui a culpa diretamente em Deus. Ela está decepcionada, ela está frustrada por algumas coisas que ocorreram na sua vida e ela entendeu na sua teologia que ela fez acerca da pessoa de Deus, dizendo que tudo que aconteceu e que está acontecendo na vida dela é inteiramente uma interferência de Deus, que é Deus que está trabalhando contra ela. E eu quero dizer para você, antecipadamente, que Deus não trabalha contra você. Deus trabalha a favor de você. Por mais que você pense que Deus está contra você, Deus não está contra você. Deus vai trabalhar a favor de você para te trazer de volta. Deus vai te preservar em meio à amargura. Como eu falei aqui, que a teologia dos hebreus, eles tinham essa teologia de que tudo que ocorria sobre as suas vidas é inteiramente uma obra de Deus. Preciso que você abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 26. Jó, capítulo de número 26, que foi um homem que veio muito antes de Noemi. Jó, capítulo de número 26, e o versículo 1, olha o que é que Jó diz. Jó, porém, respondeu dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço do que não tinha vigor. Olha o que Jó está dizendo. Porém, Jó respondeu dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço daquele que não tinha vigor. Isso é muito importante, porque Jó continua, veja que vou repetir o versículo. Jó, porém, respondeu dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força, ou seja, aquele que não tinha força sozinho de se recuperar, e sustentasse o braço do que não tinha vigor. Agora, olha o que ele diz no capítulo 27, versículo 1 e 2. Prosseguindo Jó em seu discurso, vive, ó Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. É bom falar de Jó porque aqui nós falamos de perda. Jó é alguém que se assemelha a Noemi, porque Jó perdeu tudo. E aparece muito esta palavra, Mara, no livro de Jó, que quer dizer amargura. Se você ler o livro de Jó, você vai achar muito essa palavra, amargura. Jó dizendo assim, Deus amargurou a minha alma. Jó dizendo, Deus é bom com os outros. Deus faz isso com fulano. Deus é bom com A, Deus é bom com B, mas comigo a minha alma está amargurada contra o Senhor. Porque Jó está dizendo, tudo que está acontecendo sobre a minha vida é Deus que está contra mim. E eu quero dizer que Deus não está contra você, rapaz. Eu preciso que você entenda isso, porque o argumento de Noemi é forte, porque ela vai dizer o seguinte aí, ó, se eu partir, porém vazio, o Senhor me fez voltar, porque me chamareis Noemi. Ela fala, qual motivo agora eu vou me chamar Noemi? Veja que ela fala o seguinte, então me chames Mara, a amarga. É uma pessoa que dentro do seu ser, dentro da sua alma, se tornou amarga. Como é que eu sei que ela se tornou amarga? Porque ela diz o seguinte, esperar-lhe-ei até que vos seja grande, deter-vos-eis para eles e tomar por marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim. Ela está dizendo aqui, olha, veja que ela ainda está em Moab, ela está dizendo, mais amargo é para mim o que eu estou passando, a aflição que a mão do Senhor descarregou tudo sobre as minhas costas, e está difícil de suportar a barra. E eu preciso chamar a sua atenção, porque ela diz o seguinte para as mulheres, o Todo-Poderoso está contra mim, ou me fez de voltar de mão vazia. A palavra Mara, ela é citada aqui com esta letra exclusivamente somente no livro de Ruth, com Aleph no final. Ela foi substituída por um rei. A
palavra Mara, original na língua hebraica, ela recebe 3 letras. O Men, o Resh e o Rei. Mas Noemi, ela achou por certo tirar o rei, ou o escritor que está escrevendo, e colocou um Aleph. Por isso que esta palavra é exclusivamente Mara, do livro de Noemi, está se referindo a força tão grande. O Aleph fala de força. E ela troca, por isso que fala de uma palavra aramaica, Mara, né? E fala de força. A amargura dela se tornou tão grande que fala que se tornou isso uma força dentro dela, que ela não conseguia mais tirar isso de dentro de Noemi. Isso se tornou algo visível na sua face. Algo que as pessoas sentiram isso em Noemi. Que as pessoas sentiram compaixão de Noemi. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Noemi diz o seguinte, que o Todo-Poderoso fez voltar ela de mãos vazias. Noemi usa aqui a palavra Shaddai. Nome este dado para os patriarcas. Nome estes, quando Deus chega para Abraham, no capítulo 17 do Gênesis, ele diz o seguinte, Ani El Shaddai. E diz o Senhor a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, El Deus Shaddai Todo-Poderoso. Fala do Deus da montanha. Preciso que você entenda isso. A raiz da palavra Shaddai, ela vem da palavra Shad, que quer dizer seio. O que Deus estava dizendo para Abraão era o seguinte, Abraão, assim como uma mãe que amamenta uma criança no seu seio, eu sou esse Deus na tua vida. Ou seja, Deus estava dizendo assim, Abraão, se você passar a depender de mim para comer, para vestir, para andar, para te proteger, eu sou esse El Shaddai da tua vida. Eu sou o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso que tem todo o controle de todas as coisas. É esse nome. Veja que Noemi vai dizer o seguinte, toda vez que Noemi estava em Moabe, Noemi diz o seguinte, diz que ela chama o nome pessoal de Deus dentro dos Moabe, mostrando que Noemi tinha fé. Mas quando Noemi chega em Belém, Noemi muda o nome e ela não fala Adonai, ela não fala o Senhor, ela fala o Todo-Poderoso. Ela está assim, olha, eu saí cheia daqui. Mas o Todo-Poderoso, o que tem o controle de todas as coisas, o que nada escapa das mãos deles, o que nada está diante dos seus olhos que ele não consiga ver, que ele não consiga fazer, porque ele vê o futuro, passado, presente, mas ele está, ela está jogando esse nome pejorativamente, e eu sei disso porque esse nome ele é acompanhado do nome El, mas aqui só aparece no livro de Noemi, Shaddai, ela tirou o El. Ela está dizendo assim, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder, controle de todas as coisas, simplesmente resolveu voltar-se contra mim. Agora, eu preciso de outra coisa chamar a sua atenção. Dentro do judaísmo, o nome, ele não é simplesmente um José, um Maria da vida que é colocado porque eu achei bonito, porque eu vi no jogador de futebol, não. O nome do judeu acompanha o seu caráter. Existe de duas formas. Ou por revelação, ou seja, quando Deus determina que o nome deste deve ser, por exemplo, o nome do menino deverá ser chamado Jesus, por revelação, antes de nascer a criança. Mas, no geral, no comum, os pais esperavam o seu filho nascer, para quando esta criança nascesse, de algum acontecimento que seja profético ou histórico, ou presente daquele acontecimento, a criança recebia o nome daquele rótulo, daquele acontecimento, porque o nome levaria toda a trajetória do seu caráter, porque o nome do judeu fala do caráter dele. O que Noemi está dizendo, a minha personalidade, dentro de mim, eu já não consigo achar mais nada que seja agradável, nada. Então eu não tenho nenhum motivo mais para me chamar Noemi. Eu queria chamar uma atenção para você para isso aqui agora. Porque quando você passa a se tornar uma pessoa amarga diante das dificuldades que vem sobre a sua vida, você começa a fechar os olhos para algumas coisas que acontecem à sua adjacência e não enxerga que Deus não está contra você e não enxerga que tem pessoas que estão do seu lado que querem ajudar você. Depois de Noemi ter dito que muito amargo era para ela, Noemi não percebe que Ruth está abandonando o pai, que Ruth está abandonando mãe, que Ruth está abandonando o seu país, que Ruth está abandonando o seu Deus,
que o está dizendo: eu faço um voto contigo, Neemi. Onde quer que tu fores, eu irei contigo. O teu Deus é o meu Deus. É um voto tão extraordinário. Mas veja que a amargura de Neemi é tão grande que ela não consegue enxergar isso. Quando você se torna uma pessoa amarga, quando você se torna uma pessoa melancolosa, você fecha a sua visão para as coisas boas que estão acontecendo na sua adjacência. E não consegue enxergar que Deus trabalha em meio à sua amargura. Deus não está contra você, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer isso para você. Tiago diz o seguinte na sua carta: tende grande alegria em todas as vossas provações. Entenda isso, pelo amor de Deus. Quem vai se alegrar diante da provação? Quem vai se alegrar diante da perda de um filho? Quem vai se alegrar diante da perda do emprego? Quem vai se alegrar diante das peninas que se levantam? Mas a Bíblia está mandando você se alegrar. Por quê? Porque se você está passando por alguma provação, é porque Deus quer te aprovar em alguma coisa. Deus não vai entregar nada na sua mão sem que antes você passe pela provação. E provação é tudo aquilo que a tua carne não quer, é tudo aquilo que a tua carne não deseja. Olha como é que está o texto. E depois destas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. E Deus lhe disse: me dá o teu único filho, a quem tu amas. Como assim? Como é que Deus promete, que fala que vai dar, e depois Deus pede de volta? Deus não está contra você. Deus está trabalhando a seu favor. Em meio às amarguras. Quantas pessoas amargas que estão com ódio de Deus, distante de Deus, por algumas coisas, por decisões erradas que tomaram sobre a sua vida, por propostas de homens que vieram sobre a sua vida, estão culpando a Deus e já não conseguem enxergar que Deus está dizendo: eu não estou contra você, eu estou trabalhando ao teu favor, eu estou ao teu favor. Neemi não consegue enxergar isso por causa da amargura. Eu quero chamar a sua atenção aqui ainda. Ela diz o seguinte: a teologia de Neemi é esta. Número 1, ela diz que a mão de Deus descarregou sobre ela. Número 2, ela disse que não tinha nenhum motivo para ser chamado de Noemi, mas sim Mara, porque o Todo-Poderoso fez ela sair de mão cheia, mas fez voltar de mão vazias. Agora ela diz no versículo 21 que Deus testifica, ou Deus trabalha contra ela. E ela encerra dizendo que o Todo-Poderoso, mais uma vez, tem feito muito mal. Então ela aqui no versículo 21 ela usa dois nomes. Ela usa o nome pessoal de Deus, o eu sou, aquele que apareceu a Moisés, aquele que liberta, aquele que tira o cativo do cativeiro, e o nome do poder de Deus, da força de Deus, da força que conduz. E ela está dizendo o seguinte, que Deus está intimamente contra ela. Que ela não tinha nenhum motivo para ser feliz mais. Eu preciso falar isso para você. O problema de Noemi, talvez que aqui, eu preciso que você entenda isso e ouça isso. Aqui está a chave desse texto. O problema de Noemi, ela deixa bem claro aqui que foi Deus quem trouxe ela. Agora, olha o que é que diz o versículo de número 12. Se eu ainda disser que tenho esperança. Aqui que está o problema. O apóstolo São Paulo diz que o amor, lá em 1 Coríntios 13, o amor é a âncora que sustenta a esperança e a fé. O amor é a âncora que sustenta a esperança e a fé. E ele diz o seguinte, que esses três permanecem. Agora, o problema está, não tem nenhum problema em eu ter esperança. A Bíblia me manda ter esperança. O que não pode acontecer é eu passar a viver por esperança. Quando você passa a viver por esperança,
A esperança é tudo aquilo que não aconteceu na sua vida que você espera que aconteça. Pode dar certo, como também não pode dar certo. E quando você vê que as coisas não vão dar certo, a sua esperança vai embora. Acabou as possibilidades. Agora, se você passar a viver por fé, é tudo aquilo que não aconteceu na sua vida. No presente, mas você espera que aconteça, porque a fé existe. Você só não vê no seu presente. Mas é só você aguardar que uma hora vai chegar. Qual é o problema de Noemi? Eu não tenho mais esperança. Eu passei a viver por esperança. Olha Noemi, sou velha, não tenho mais filhos, não tenho nenhuma esperança mais. Deus não tem como trabalhar mais sobre a minha vida. Descarregou sua mão sobre mim. Por qual motivo eu me chamar Noemi? Não tenho nenhum motivo. Deus está dizendo que por mais difícil que seja a sua vida, por mais que as portas estejam fechadas e você esteja olhando nesse momento dizendo assim, Deus, eu não consigo achar uma solução, eu não consigo achar uma saída, eu não tenho mais esperança. Sabe o que Deus está dizendo aqui agora? Creia. Olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu